É uma honra muito grande poder estar aqui representando, estar representando as empresas aéreas, mais particularmente pela experiência vivida nessa área de transporte de órgãos para transplante. Eu iniciei minha carreira na aviação em 1966, como candidato a ingresso na Força Aérea Brasileira, e foi quando já tive os primeiros contatos com a área médica, alguns inusitados, né, outros mais emocionantes, como quando a gente faz a nossa famosa inspeção de saúde para obtenção do certificado de capacidade física. Eu lembro bem de um episódio, isso em 1966, melhor esse, né? Não tenho jeito, pareço italiano, tenho que falar com as mãos e com os pés. Em 66, quando fiz aliás, isso em 65, na época ainda da seleção para a Força Aérea Brasileira, nós fazíamos a seleção na Policlínica de São Paulo, na época na Rua Augusta. Naquela época passavam bondes em frente à Policlínica, em São Paulo, né? E pobre do candidato que estivesse fazendo o seu eletroencéfalo na hora que passasse o bonde. Com certeza ia tomar pau no eletroencéfalo. E mais tarde, já como piloto da Força Aérea, pude participar muitas vezes nas antigas missões de misericórdia, ou atualmente ações cívico-social, quando a gente não só transportava doentes ou transportava equipes médicas, de médicos, dentistas, enfermeiros para apoio a regiões menos favorecidas, né? E mais atualmente na aviação civil também fazendo o transporte de órgãos para transplante, em várias empresas que eu já voei. A associação que eu represento, a Associação Brasileira dos Transportes das Empresas Aéreas, ela foi criada em agosto do ano passado. Tem um pouco mais de um ano de existência. Antigamente era o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, que representavam as empresas aéreas. Atualmente é a associação que busca dar uma imagem mais significativa da atuação das empresas. São responsáveis, né, essas empresas fundadoras, por 99% do mercado doméstico, com aproximadamente 2.700 voos diários, né, e reúne 450 aeronaves. Então, a grande sacada, realmente, da logística para o transporte de órgãos foi essa: a criação desses acordos técnicos de cooperação para o transporte de órgãos, que se iniciou o primeiro acordo, que nós temos notícia, em 2001. Na época foi firmado somente pelo Ministério da Saúde, né, aqui representado pela Evelyn, ela não quer que diga que é de Pato Branco, mas eu já cometi o deslize. Era representado, então, na época, pelo Ministério da Saúde e pelo SNEA, que era o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, um pouco menos eficiente do que hoje em dia. O segundo acordo foi firmado em 2008, mas pelo banner que os senhoras e senhores podem ter observado na entrada, já de 2000, são os primeiros dados estatísticos que o Ministério tem, para 2001, quando foi firmado o primeiro acordo de cooperação técnica para o transporte de órgãos, já houve um incremento aí de mais de 300% nesse número de órgãos transportados, justamente por causa do acordo firmado. 2009, mais uma vez, somente entre o Ministério da Saúde e o SNEA, e a partir de 2011 já começou, sob a coordenação da SAC, que temos aqui seu representante, o engenheiro Marco Porto, e com a participação também da Infraero, como representante da infraestrutura aeroportuária, que é importantíssimo essa participação das administrações aeroportuárias, o Comando da Aeronáutica, através do DCEA, com o seu órgão central de navegação aérea, e as empresas aéreas ainda representadas pelo SNEA. Em 2013, o SNEA tornou-se ABA, né, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e tivemos mais um participante, também importante,
que são as empresas concessionárias de aeroportos. No caso, agora em 2013, apenas 3 empresas. A Inframérica é responsável por 2 aeroportos. Pouca gente sabe que a Inframérica não é responsável somente pelo aeroporto de Brasília, mas também por São Gonçalo do Amarante, em Natal, que começa a operar no dia 5 de abril do ano que vem, já substituindo o aeroporto de Augusto Severo. Mais a Aeroportos Brasil, que é responsável por Viracopos, e Gru Airport, que é responsável pelo aeroporto de Guarulhos. Então, todos esses órgãos, né, públicos e privados, firmaram esse último acordo, e já é muito mais completo do que os anteriores, né, com benefícios. A gente pode citar esse acesso a uma ampla rede, né, uma ampla malha de transporte aéreo, responsável, como eu disse, por 99% do tráfego doméstico, uma prestação de serviço gratuito, né, não envolve nenhum custo, maior troca de informações, como acesso aos horários de voos, principalmente quando estiverem a partir de amanhã, né, nós teremos um representante do Sistema Nacional de Transplantes e da Central Nacional de Transplantes presente nesse Centro Geral de Navegação Aérea, que cuida de toda a malha aérea do Brasil, dentro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então, isso vai dar um dinamismo muito maior a essa logística do transporte aéreo para o transplante de órgãos, que é o último item do qual nós falamos. Esse é a capa do acordo que foi firmado no dia 4, na abertura aqui do Congresso. E como eu falei anteriormente, esses acordos de cooperação técnica, eles deram uma nova dinâmica a essa logística do transporte de órgãos para transplante. Nesse mesmo acordo, ao final, nós temos essa complicação toda aqui, que é um fluxograma, na visão do próprio Ministério do Transporte, né, da coordenação do Ministério do Transporte, desculpe, na visão do Ministério da Saúde, que é o fluxograma de atividades no transporte de órgãos para transplante. Então, é seguida essa sequência e nós já temos nesse fluxograma a presença de um representante lá dentro do CGNA. É verificado se é necessário o transporte aéreo ou não, e dali mesmo, né, atualmente, ele consegue definir qual o melhor transporte para aquele órgão, ou seja, qual a empresa aérea que tem a melhor condição de levar aquele órgão da origem, né, com o doador, até o destino onde você tem o paciente que vai receber aquele órgão. Hoje cedo, no café da manhã mesmo, eu tomei café com uma tripulação da Gol, e isso é constante com todos os pilotos e tripulações que fazem esse transporte de órgãos aqui no nosso país. É um orgulho muito grande que eles têm. Eu perguntei ao comandante, né, se ele tinha feito algum transporte de órgãos, ele falou, já fiz inúmeros, né? E isso traz um orgulho muito grande, além de fazer com que ele se sinta parte desse sistema como um todo, dessa missão humanitária. E ele diz que o mais longo que ele fez até hoje foi para Belém, que nós nem temos nas estatísticas, né, esse transporte. Então, isso traz uma dinâmica muito grande, traz uma satisfação muito grande a quem participa desse sistema como um todo. E dentro das empresas, nós temos também os respectivos fluxogramas, né, que como nós temos ali ao final desse fluxograma do Ministério da Saúde, tem uma observação que diz que a comunicação entre a Central Nacional de Transplantes e a empresa aérea, ela vai ter um fluxo próprio dentro de cada empresa. Então, cada empresa tem um modelo como esse, né? A Central de Transplantes faz o acionamento. No caso dessa empresa que é a Gol, ela tem uma central de acomodação para atender especificamente o transporte de órgãos, entra em contato com as suas bases nos respectivos aeroportos também para preparar a logística, e no final o Centro de Controle Operacional da própria empresa faz o contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo. Para quê? Para conseguir a prioridade, se for o caso, para aquele voo.
e geralmente é concedido sem a menor dúvida, né? Esse é um outro modelo de fluxograma, dentro da empresa Azul, por exemplo, e aqui dentro da TAM. Então, cada uma tem o seu respectivo fluxograma, justamente para dar atendimento a essa logística. Voltando, então, à explicação mais específica a respeito do que vem a ser esse processo de transporte, né? Ele se inicia quando a Central Nacional de Transplantes entra em contato com a empresa aérea, que seleciona o melhor voo para o transporte. Isso até, a Evelyn me corrija depois, eu acho que a minha apresentação ela vai ter que corrigir alguma coisa, porque com essa assinatura do último termo, agora no dia 4, né, alguma coisa já mudou. Isso aqui particularmente. E certamente o próprio representante da Central Nacional de Transplantes, ele vai já no CGNA, no Centro Geral de Navegação Aérea, dentro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ele já vai fazer essa opção pelo melhor meio de transporte. Então, essa ligação para a empresa aérea já será para aquela empresa aérea que vai efetuar exatamente esse transporte. Então, facilita bastante. Em relação aos outros acordos, esse é o ponto em que se evoluiu mais, eu acredito, porque vai dar realmente muito mais dinamismo ainda a essa logística. Algumas vezes o médico ou a equipe acompanha o órgão na aeronave, caso vá participar do transplante. Acontece mais, eu acho que todos aí já sabem melhor do que eu, né, com o transporte, principalmente com o transplante de fígado, né? O órgão viaja hermeticamente fechado e na cabine sob os cuidados do comissário-chefe da equipe ou do comandante do voo. Está muito ruim o volume? Tá bom. Estou abusando muito do ouvido dos senhores e das senhoras? Não. Alguns dados, né, que nós colhemos aí com o apoio tanto da Evelyn, da Central Nacional de Transplantes, e depois também da Associação Brasileira de Transporte de Órgãos. Em 2012, o ministro da Saúde entregou à Gol o prêmio Destaque na Promoção e Doação de Órgãos e Tecidos, né? Esse ano, até outubro, somente a Gol já realizou 2.627 operações desse tipo, só uma empresa aérea. A outra empresa que também se destaca nesse tipo de transporte e que vem fazendo o transporte de órgãos para transplante desde 2000 é a TAM. A Gol começou em 2009 e já está numa ascendente significativa, né? Mas a TAM participa desde o início. E este ano, entre janeiro e outubro, ela já efetuou 1.746 operações desse tipo também. No período compreendido em 2003, esses são dados do Registro Brasileiro de Transplantes, né, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Foram feitos 61 mil, quase 62 mil transplantes no Brasil. Pois você me corrija, por favor, e corrija a apresentação que está disponível para todos. E o ano passado, somente o ano passado, em 2012, nós tivemos aí 24 mil, quase 24.500 transplantes. É um número significativo. O maior número de transplantes realizado em um ano, com um aumento de 4% em relação a 2011. E o total, esses são dados do Ministério da Saúde, que nos são fornecidos mês a mês. Eu vou mostrar como é que eles são entregues para as empresas aéreas. No quarto trimestre do ano passado, nós tivemos aí quase 1.800 órgãos transportados, aí a parte do transporte propriamente dito, né? E esse ano, até outubro, 5.700, quase 5.800 transportes. Só as empresas aéreas foram responsáveis por 5.537, quer dizer, 96% desse transporte foi feito pelas empresas aéreas. Por isso que eu falo que foi a grande jogada do Ministério da Saúde, são esses acordos de cooperação técnica, porque é um acesso a uma malha que só não atende todas as cidades, porque nós temos problemas de infraestrutura aeroportuária, como eu vou mostrar mais à frente. Mas, com o estímulo que vem sendo dado aos doadores, né, através das campanhas de motivação,
cada vez mais se faz necessária essa presença do transporte aéreo. E aqui o total por empresas, no mês de setembro, né? Ali o total inicialmente dos tipos de órgãos transportados e o total por empresas. E essa atuação das empresas, mais uma vez, em outubro e novembro também. Eu coloquei esses dados aqui do Registro Brasileiro de Transplantes, desculpem, mais por causa desse item, causas da não concretização da doação de órgãos. Especificamente, por causa desse outros, né, que é uma dúvida que nós temos, viu, se a gente pudesse trabalhar mais nisso, com esse tipo de dado estatístico, uma vez que nós não sabemos, esse outros pode estar incluído, inclusive, a logística, né? Isso aí, um dado como esse, pode nos ajudar muito a melhorar o nosso sistema de transporte, inclusive das empresas aéreas, obviamente. Não podíamos deixar de relatar a participação de outras organizações governamentais, como eu já falei aqui da Força Aérea, né? Elas não só participam desde o início, muito antes da existência, né, do sistema e da Central Nacional de Transplantes, né? Força Aérea, polícias militares, civis, né? Já participam desse transporte de órgãos. A Força Aérea, como eu falei inicialmente, através das missões de misericórdia, atualmente ação cívico-social. E como desafios, né, para que nós possamos aumentar o número de transplantes, né, com o aumento significativo do número de transplantes, para que a gente possa melhorar essa logística do transporte dos órgãos para transplante. Nós vamos ter que vencer mais distâncias, certamente, com iniciativas como essa do Einstein, que está colocando enfermeiros aí em vários hospitais de quase todas as cidades aí, em vários estados do país, né? Isso vai trazer uma motivação maior ainda para a doação, e a logística vai ter que ser muito mais robusta, né? Com dados estatísticos confiáveis para a melhoria contínua, como eu falei, desse nosso transporte. E vencer também as dificuldades da infraestrutura aeroportuária. Os aeroportos regionais, que a presidência tem dado uma ênfase muito grande com investimentos de alta monta, eles têm problemas sérios, seríssimos de infraestrutura. E apesar de todo investimento que possa ser feito, os equipamentos, né, que são entregues às prefeituras, eles são muito custosos para se manter. Quer dizer, você recebe um equipamento de alto custo, que é um aeroporto, com equipamento contra incêndio, por exemplo, que também é muito valioso, o custo é bastante elevado. O treinamento desses bombeiros é um treinamento específico, é um bombeiro já formado que precisa fazer um curso de bombeiro aeronáutico, quer dizer, mais qualificação ainda, isso fica caro. E nós tivemos uma experiência em passado recente, quando a Força Aérea doou uma monta aí de aproximadamente 100 caminhões de combate a incêndio para aeroportos, e em pouco mais de um ano, 100% deles já estavam indisponíveis, foram utilizados com outros fins, né? Já estavam em cima de pedestais, já não tinham mais rodas nem pneus, até o próprio motor desses caminhões já haviam sido sucateados também. Então é um desafio muito grande, vai passar inclusive pela rediscussão da regulação. A regulação, como ela está hoje, ela inviabiliza a operação da empresa aérea em muitos aeroportos, muitos desses que já estão, inclusive, apontados nesse estudo da Presidência da República. Então, é algo que nós vamos ter que discutir aqui com o senhor Marco Porto na SAC. Desculpem aí por ter ultrapassado o tempo, mas a gente acaba se emocionando, porque como eu participei disso, participo ainda ativamente. Muito obrigado a todos.